Sequência 49. Vinham até ele pessoas aparentemente normais que lhe confessavam apetites sexuais depravados, maridos e mulheres, uns com cinismo ou ingenuidade, outros com constrangida relutância. Contavam-lhe segredos de alcova. Moços, cheios de vergonha e de miséria, vinham mostrar-lhe as marcas que lhe deixara no corpo o amor comprado. As psicoses mais estranhas se lhe deparavam através dos casos mais variados e complexos. Eugênio sentia-se pequeno diante do drama tumeroso da vida. Tomava por ele interesse médico e, ao mesmo tempo, humano. Como homem, sentia desejos de compreender, de ser útil ao próximo, de confortar, de ajudar. Como médico, queria dar o remédio que cura ou alivia. Na maioria das vezes, porém, ficava impotente, de braços cruzados diante de uma encruzilhada de onde partiam 1000 caminhos. Qual deles tomar? O trabalho era intenso. Os momentos de folga faziam-se cada vez mais raros e curtos, e ele mal tinha tempo de passar os olhos à pressa pelos livros de medicina. Como seria interessante, diante dos casos que surgiam, fazer clínica psicanalítica. As suas leituras neste setor da medicina eram superficiais e fracas, e ele sentia-se desencorajado para se embrenhar em estudos mais sérios. Médico de gente pobre é como mulher de beco, faz tudo. Era o que Seixas costumava lhe dizer com seu humor amargo, sempre que ele lhe manifestava o desejo de se dedicar a uma especialidade. Os dias passavam e a comparsaria continuava a desfilar. Aquelas criaturas acovardadas e doentes que iam ao consultório de Eugênio exibir as suas feridas começavam a ter para ele o valor de uma cruel advertência. Era como se alguém estivesse todo o tempo a segredar-lhe: a carne é fraca e apodrece. Tu também apodrecerás. Manda entrar o seguinte, dona Amélia. Era assim que ele dizia a sua auxiliar, quando o último cliente lhe saía do consultório. Havia homens que sofriam dores atrozes, provindas de males sem remédio. Arrastavam uma existência miserável de sofrimento e deformação. Alguns estavam de tal maneira desfigurados pela doença que já começavam quase a perder a aparência humana. Não se podia dizer que vivessem. Aquilo era uma baixa e sórdida imitação de vida. Mas, apesar de tudo, eles temiam histericamente a morte. Apegavam-se ao mundo, queriam viver. Entraram naquela sala branca, de aspecto frio, cavalheiros ou senhoras perfumados e bem vestidos, postura digna e às vezes até orgulhosa. Mal, porém, a porta se fechava e eles se viam a sós com o médico, qualquer coisa em seu aspecto se quebrava, se dobrava, amolecia. As suas feições relaxavam-se. Havia súbitas ou lentas mutações de máscaras e as confissões surgiam espontâneas ou arrancadas dolorosamente, pedaço a pedaço, pelo médico. Revelavam-se misérias, esboçavam-se dramas em que o doloroso e o risível andavam a par. Eugênio pensava nos sermões do reverendo Parker na capela do Columbia College. O bom homem berrava, batendo no púlpito: Eu bem vos conheço, sois como sepulcros caiados por fora, mas por dentro cheios de sujeira e podridão. A sua primeira reação diante daquela parada de dor e de miséria física e moral
tinha sido uma mistura de asco e de pavor. A vida era ignóbil e assustadora. Sentira ímpetos de fugir daquele espetáculo desagradável. Chegara a lembrar-se com uma sombra de saudade de outros tempos mais tranquilos. Desejara que passassem o mais depressa possível as horas do consultório. Mas depois, à medida que se escoavam os minutos e os homens, ele ia aceitando aquelas feridas e aqueles dramas, e através deles ia perdendo o medo e a repugnância à vida. Tudo era uma questão de hábito. Lembrava-se constantemente das palavras de Olívia. Ela pronunciara-as depois de uma operação em que ambos tinham ajudado o Dr. Teixeira Torres no Hospital do Sagrado Coração. Só a vida ensina a viver, Genoca. É preciso a gente ver primeiro tudo que a vida tem de mal e de sórdido, para depois podermos descobrir o que ela tem de belo e de bom, de profundamente bom. Era verdade, achava Eugênio agora. Ele sentia-se cada dia mais forte, mais rico em experiência. Aquela repugnante dança do consultório em torno do amor, da cobiça, da inveja, do ciúme, do ódio, da sensualidade, de todos os apetites baixos, aquele horripilante balé que lhe parecia sem plano nem regente e em que os dançarinos eram gente de carnes e vísceras carcomidas, levavam-no a conclusões desoladoramente materialistas. Aquilo, positivamente, não tinha sentido, e a morte era o apodrecimento total e absoluto, o fim. Mas, atentando mais nas pessoas e nos fatos, ela chegava à conclusão de que o que via, o que podia palpar, cheirar e ouvir, não era tudo. Havia algo de indefinível para além da matéria. Ele não sabia bem o que era, tinha apenas uma ideia imprecisa, nevoenta. Ou seria apenas o seu desejo de acreditar que, em alguma parte do universo, Olívia continuava ainda a existir? Ou seria a sua relutância em aceitar a destruição irremediável da morte? Encontrava homens e mulheres resignados, cheios de fé, de bondade, compreensão, desprendimento. E no meio das histórias sórdidas e dolorosas, havia atos de beleza e de coragem. E depois, o mistério estava em tudo, até nas coisas óbvias e aparentemente simples. Pensava longamente em Olívia. Ela estava morta. Era concebível que sua gentileza, sua bondade, seu espírito de tolerância, sua coragem e sua incomensurável fé também tivessem apodrecido com a carne? Não. Havia no mundo uma imensa harmonia. Ele tendia a crer que todas aquelas misérias e conflitos desaparecessem dentro da grande harmonia universal. Tudo estava bem. Ele, como os outros, tinha um corpo mortal, uma carne sensível. Era-lhe duro resignar-se ao sofrimento e à infelicidade. No entanto, havia fatos irremediáveis, inevitáveis. Mas seriam mesmo inevitáveis e irremediáveis? E se um dia os homens de gênio e de boa vontade descobrissem um meio de empregar todas as conquistas do engenho humano no sentido de minorar os males da humanidade? Talvez conseguissem achar trabalho para todos, pão para todos, saúde para todos, ou pelo menos para a grande maioria. Ou não valia a pena reagir? E se valesse, qual seria o meio de reação, no caso em que o nosso corpo se consumisse
sob ação de mal incurável? A reação pelo espírito, pela fé? Lá vinha de novo alguma coisa que lhe parecia separada da matéria. Tinha visto a fé operar milagres. Conhecia a história de um homem cego e mudo de nascença, que aprendera a ler e escrever, dando uma finalidade útil à vida. Havia lido a respeito de um paralítico que a fé conseguira transformar num homem cheio de surpreendente vitalidade. Esses pensamentos davam-lhe uma espécie de tontura. Ele sabia que nunca havia de chegar à verdade. Quando muito, conseguiria vislumbrar pequenas verdades. Havia dias em que o serviço era tanto que Eugênio não tinha tempo nem para consertar as ideias. Os resultados financeiros de seu trabalho, em geral, eram magros, mas isso, longe de ser para ele motivo de descoroçoamento, era um estímulo. Já pagaram um tributo pesado demais à cobiça e à vaidade. Era preciso limpar-se dos velhos erros. Era com frequência chamado no meio da noite. Certa madrugada, um homem veio buscá-lo para ver a filhinha que estava passando muito mal. Eugênio saiu com ele. Chovia e o vento era gelado. No caminho, o homem desfez-se em desculpas por tê-lo tirado da cama àquela hora. Mas o caso era grave. Um automóvel deixou-os numa rua de subúrbio, diante de uma casa de tábua, perdida no fundo de terreno alagadiço. Eugênio sentia nos pés a umidade do chão. A chuva batia-lhe no rosto, miúda e fria. Sair à rua numa noite assim era desagradável, pensou ele. Mas morar permanentemente num lugar úmido e insalubre como aquele era 1000 vezes mais desagradável. Essa ideia consolou-o e levou-o instantaneamente a outros pensamentos que ele ia formulando enquanto, a seu lado, o homenzinho caminhava a murmurar palavras a que ele não dava atenção. Havia muita coisa a fazer no mundo. Proporcionar uma vida melhor àquela gente, por exemplo. Não se faria isso com revoluções, porque a violência gera violência e os seus frutos sempre são perigosos. Os homens viviam demasiadamente preocupados com palavras, pulavam em redor delas e esqueciam-se dos fatos. E os fatos continuavam. A cabeceira da pequena doente lutou com a morte até o amanhecer. Quando o dia clareou, a chuva tinha parado. O céu estava limpo e a criança fora de perigo. Eugênio voltou para casa a pé. Tomaria o elétrico dali a 2 quadras. Seus pés chapinhavam nas poças d'água. Sapos coachavam num banhado vizinho. Um passarinho arrepiado piava tristemente, pousado no galho de uma árvore. Eugênio ia assobiando. Lembrava-se dos tempos de menino, quando, nas manhãs de inverno, ia a caminho da escola. A mão de Ernesto apertava a sua. Mão mais moça, mais frágil, que se entregava como a pedir proteção. Eugênio assobiava com força. Estava contente porque tinha salvo a vida de uma criança. Dera mais um passo para a salvação da sua própria vida. Mande entrar o seguinte, dona Amélia, disse Eugênio, sentando-se à mesa para rabiscar um apontamento. Ouviu a batida da porta e um ruído macio de passos. Ergueu a cabeça e surpreendeu-se por ver na sua frente, imóveis e silenciosos, como condenados que esperam uma sentença do juiz, Dora e Simão. Ela muito pálida e com ar abatido. Ele, mal disfarçando a sua agitação.
Eugênio teve um mau pressentimento. Ergueu-se e, esforçando-se para falar com naturalidade, perguntou: Mas que milagre é esse? Então, o que é que há? Estendeu ambos os braços para a frente por um breve instante e reteve nas suas 2 mãos flácidas e frias. Vamos sentar, convidou. Dora sentou-se. Era visível o tremor de suas mãos. Pelo irregular subir e descer dos seios, podia adivinhar-se-lhe o ritmo do coração. Simão ficou de pé, segurando o chapéu de feltro com ambas as mãos, de modo como se o quisesse rasgar. Olhou Eugênio bem nos olhos, numa quase expressão que lembrava a do desafio, e depois, com voz apertada, disse: É melhor dizer logo tudo. Fez uma pausa breve, em que respirou 3 vezes. A Dora está grávida. Eugênio abriu a boca de leve para dizer alguma coisa e por alguns segundos ficou com a respiração suspensa. Dora cobriu o rosto com as mãos e desatou num choro convulso. Tem certeza? Quase absoluta. Fez-se um silêncio de nervosa indecisão. Simão olhava para Eugênio. Eugênio olhava para Dora. Saiu um instante. Simão hesitou, como se não tivesse compreendido a ordem. Saia, repetiu Eugênio impaciente. Controlou-se e acrescentou com brandura: Quero fazer um exame nela. Simão retirou-se. Quando voltou alguns minutos depois, encontrou Dora ainda mais pálida, ao pé da janela, e Eugênio a esperá-lo no centro da sala. Então, o outro sacudiu a cabeça devagarinho. Não há a menor dúvida. Gravidez de 3 meses. Tirou com raiva as luvas de borracha. Foi lavar as mãos, enquanto Simão e Dora se entreolhavam em atônito silêncio. Eugênio não podia afastar do pensamento a Dora de 13 anos que entrara na igreja, ainda de carpã, toda vestida de cor-de-rosa, com uma grinalda de flores de seda a circundar-lhe os cabelos. O que se passava agora era brutal, de uma crueldade gratuita. Voltou-se para eles, enxugando as mãos. Só o Senhor nos pode ajudar, balbuciou Simão. Por favor, seja nosso amigo. Eugênio largou a toalha e caminhou até a mesa. Sentou-se na cadeira giratória, pegou no corta-papel e começou a bater com a lâmina de osso na palma da mão esquerda. Era preciso recuperar a calma, pôr em ordem as ideias, achar uma saída. O grande obstáculo imediato seriam os pais da menina. Filipe ficaria furioso quando soubesse de tudo. Seria capaz de uma violência. Havia depois a sociedade, a famosa sociedade a que os lobos pertenciam. Era bem uma sociedade de lobos que se entredevoravam. Se a notícia da gravidez de Dora se divulgasse, eles teriam um pratinho extraordinário, de um raro e esquisito sabor. Então, perguntou Eugênio olhando para o rapaz. Simão aproximou-se da mesa. Segurou-lhe as bordas com ambas as mãos, encurvou o busto e disse baixinho: Tudo depende do senhor. Os olhos de Eugênio refletiram a sua dúvida, a sua quase incompreensão diante daquelas palavras. Ele não queria compreender. A ideia que lhe vinha agora era em si mesma tão brutal, tão repugnante, que ele se recusava a pensar em que Simão estivesse insinuando que não era possível. O senhor já pensou no que pode acontecer se essa criança nascer?
Perguntou Simão. O pai de Dora tem raiva de mim. Ela vive numa sociedade que não compreende certas coisas. Eu sou um judeu. Entregar-se antes do casamento a um cristão, para eles já é uma vergonha. Mas entregar-se a um judeu chega a ser monstruosidade. O rapaz tremia todo e a sua voz, a espaços, ficava rouca, quase inaudível. Pense bem, doutor. O pai de Dora é capaz de uma brutalidade. Não é que eu tenha medo, só penso nela. O culpado de tudo fui eu. Ela é uma menina que não sabe nada, mas eu tinha obrigação de enxergar claro, de evitar o que sucedeu. Um porco, uma besta, bateu no peito com força. E por causa da minha fraqueza, ela vai sofrer. Eugênio fazia um esforço desesperado para conservar a calma. Batia cada vez com mais força e rápido com o corta-papel na palma da mão. Estava mais calmo. Agora, todo o seu desalento se denunciava no arrastado da voz, na expressão de cansaço dos olhos, nas rugas da testa. Sequência 50. Recostou a cabeça no respaldo do sofá e ficou num silêncio. O sofrimento desfigurava-lhe o rosto, matava-lhe a frescura juvenil. Eugênio ergueu-se, fez Dora sentar-se no sofá, aproximou-se de Simão, bateu-lhe no ombro. Tenha calma, disse. Sente-se ali, junto de Dora. Simão obedeceu sem a menor palavra. Eugênio encostou-se à mesa e falou. Não há duas soluções para o caso. O remédio é contar tudo ao Felipe. Simão esboçou um gesto de protesto. Eugênio interveio logo. Calma, Simão. Escute primeiro o que vou dizer. No fim de contas, o pai de Dora é um ente humano que saberá compreender. Dentro de um mês ou dois, já não será possível para Dora esconder o seu estado. Todos vão notar. Eu me encarrego de falar com Felipe. Vou sugerir. Eu já ia enfraquecendo. Sacudiu a cabeça lentamente, que mande a Dora para fora, para uma estância, para um sanatório numa cidade do interior. Eugênio esperava. Simão murmurou. Essa solução pode ser muito cômoda para o senhor. Pense no que pode acontecer a ela. Pense no que vai ser a vida dessa criança. Além de filho de judeu, será um filho ofegava. Estava prestes a pronunciar um palavrão. Mas quando Eugênio explodiu, cala a boca, você não sabe o que está dizendo. Simão deixou-se cair no sofá e cobriu o rosto com ambas as mãos. Dora ensaiou um tímido gesto de carinho. Passou os dedos de leve pelos cabelos escuros e ondulados do rapaz. Depois, olhou para Eugênio e no seu olhar havia uma súplica e um pedido de desculpa. Fez-se longo silêncio. Eugênio acendeu um cigarro, enfiou suas mãos nos bolsos da calça e começou a caminhar à toa pela sala. Pensou no Dr. Seixas. Se ao menos ele estivesse ali, podia dar-lhes uma sugestão. Era um homem de experiência, conhecia o mundo. Simão ergueu a cabeça, impertigou o corpo. Desculpe, doutor. O senhor compreende a minha situação. Faz 2 noites que não durmo. Houve um silêncio curto. Dora, mordendo o lábio, olhava para a rua. Dir-se-ia que lá fora,
sob o seu olhar, se estivesse desenrolando uma cena dolorosa, mas de um fascínio tão perverso e tão grande que não lhe permitia afastar os olhos dela. E ela continuava a ver e a sofrer a prostração. Eugênio olhou para Dora. Pense bem, minha filha. Sua mãe não poderá deixar de compreender. Você verá como tudo vai ser fácil. Mamãe nunca se importou comigo. Eu sei que ela não vai compreender. Eu sei. Mamãe não me quer bem. O senhor vai ver. Eles só sabem brigar. Repreender quando a gente procede mal. Não é possível. Começou a protestar Eugênio. Como se cobrasse ânimo de novo, Simão ergueu-se. Parecia já ter tomado uma grande resolução. Aproximou-se de Eugênio e disse com firmeza: mas nessas últimas horas tenho pensado muito e muito em toda essa história. Só há uma saída. Simão ergueu-se agressivo. O aborto. O médico sacudiu a cabeça. Não conte comigo. O senhor é o único amigo que temos. É inútil. Eu não faria isso em nenhuma mulher nestas circunstâncias, e muito menos com Dora. Simão cruzou os braços. Passara de indecisão para o desespero, do desespero para o desânimo, do desânimo de novo para a resolução. Agora lançava a mão do sarcasmo. Depois olhou para Eugênio e no seu olhar havia uma súplica, e avançou, agressivo e sorrindo, um meio sorriso de desdém, um pedido de desculpa. Murmurou: a honra da profissão, não? O sacerdócio sagrado da medicina? Eu fazer um aborto? Oh, nunca! Descruzou os braços, brusco. Seus olhos fuzilaram, e Eugênio teve a impressão de que ele ia agredi-lo fisicamente. Se é questão de dinheiro, diga logo, gritou Simão. Vou roubar, matar, vou vender a minha alma, mas consigo dinheiro para comprar a sua consciência. Eugênio disse simplesmente: não seja teatral. Simão segurou-o pelos ombros e sacudiu-o repetidamente, como se o quisesse despertar. Mas eu estou lhe pedindo o que muitos médicos fazem. Eu sei que é simples. Examine bem o caso. É questão de alguns minutos e tudo está acabado. Dora fica livre da vergonha. Sacudia sempre Eugênio. Por amor de Deus, do seu Deus, essa criança vai ser uma infeliz. Não temos o direito de botar no mundo uma criatura que nós sabemos que vai sofrer. A culpa é minha. Eu sei. Estou disposto a ir para a cadeia, a humilhar-me, a ir para o inferno. Mas faça o que eu lhe peço. Eugênio sacudia a cabeça negativamente. Simão largou-o, enxugou o suor que lhe escorria pelo rosto e depois exclamou: covarde! Eugênio sentiu um pequeno estremecimento, como se lhe tivessem golpeado uma ferida mal curada. Mas dominou-se. Aproximou-se de Dora, tomou-lhe da mão e perguntou: pense bem, não acha melhor resignar-se, deixar que a criança nasça? Pense bem. Um filho, Dora. Estou certo de que seu pai concordará agora com o casamento. Imagine o seu filho. Qual é a mulher que não deseja ter um filho? Passou-lhe pela mente a imagem de Eunice. Esses mamíferos que nos deformam o corpo. Você conhece Ana Maria? Não gostaria de ter uma filhinha como ela? Simão soltou uma risada. Estava parado atrás de Eugênio. Ele tem coragem de falar na filha. Chega a ser engraçado. A filha que ele conheceu só quando ela tinha quase 3 anos. A filha
que ele fez num momento de egoísmo e de animalidade, como eu. Eugênio tinha a impressão de que o apunhalavam pelas costas. A filha que a outra teve, que a outra criou em silêncio, enquanto ele, o moralista, Eugênio, endireiçou o corpo, voltou-se e com voz surda gritou: "Cala a boca!" Caminhou para Simão com ar agressivo. O outro ficou imóvel. Dora deixou escapar um grito débil e fino. Eugênio estacou. Sentiu que alguma coisa, um pensamento ou uma mão invisível o retinham. Soltou um fundo suspiro, como se ao expelir quisesse botar para fora, de mistura com o ar, toda a sua cólera inesperada e indesejável. Passou a mão pela cabeça e foi de novo sentar-se à mesa. Ficou olhando inexpressivamente, primeiro para Dora, depois para Simão, e finalmente, com voz alterada pela comoção, disse: "Não adiantamos nada com violências. Precisamos olhar os fatos com calma. Eu não lhe tenho rancor, Simão, por 2 motivos. Primeiro, porque você disse uma verdade a meu respeito. Segundo, porque no estado em que você se encontra, tudo se desculpa." E de novo, Dora e Simão estavam de pé na sua frente, ansiosos, expectantes. "Vou telefonar para o Felipe, contar tudo e pedir-lhe que venha buscar a Dora." Eugênio falava com resoluta calma. Tomou do telefone. "Alô, Dona Amélia? Consigo uma ligação urgente com o escritório do Dr. Felipe Lobo. Urgente, está ouvindo?" Por alguns segundos, Simão ficou imobilizado pela indecisão. "Não faça isso, doutor. Pelo amor de Deus!" exclamou após breves instantes. Dora tremia, agarrada ao braço do rapaz. "Alô? Aqui é o Dr. Eugênio. Preciso falar imediatamente com o Dr. Felipe." Pausa. Eugênio franziu a testa. "Não pode? Mas é um assunto urgente." Nova pausa. "Daqui a 15 minutos? Mas é muito tarde." "Alô, alô!" Simão deu 2 passos, estendeu o braço e cortou a ligação. "Pense no que está fazendo, doutor. Dê-nos mais uma oportunidade." Eugênio pôs o telefone no lugar. A cabeça começava a doer-lhe. Sentia sede. O suor que lhe pingava da testa era frio e desagradável. O Felipe não pôde atender. Está numa conferência muito importante. Os lábios de Simão crisparam-se. "Vê? Não tem tempo para cuidar da filha. Negócios, negócios e negócios. Ele com o seu arranha-céus. O senhor com a sua consciência profissional. Contando que o megatério cresça e que a sua consciência esteja em paz, pouco importa o sofrimento dos outros, a vergonha e a tranquilidade dos outros. Eu sei." Silêncio. Eugênio olhava perdidamente para uma ficha de papel em branco que estava em cima da mesa. "Então," tornou a falar Simão, "o nosso problema pode ficar resolvido hoje mesmo. Depende do senhor. Um pouco de boa vontade. Veja quanta coisa se pode evitar." Eugênio sacudia a cabeça numa negação obstinada. "Não contem comigo." Simão suspirou com ar final. Pôs o chapéu na cabeça e, tomando o braço de Dora, disse: "Está bem. Procuramos um amigo na hora de aperto. Ele não nos quis ajudar. Vamos procurar então qualquer desconhecido." Eugênio fitou os olhos do rapaz numa interrogação. "Não há de faltar uma parteira ou um médico que faça o que o senhor não quer." Puxou Dória e caminhou para a porta. Foi um momento decisivo para Eugênio. Deixá-los ir, livrar-se daquela responsabilidade? Mas Dora correria perigo de vida.
nas mãos de alguma parteira inescrupulosa, de algum charlatão irresponsável. Ele não podia permitir. Ergueu-se de um salto e, em largas passadas, tomou a dianteira do casal, postando-se entre ele e a porta. Você pode ir, disse a Simão, mas Dora fica. A jovem olhou para o companheiro, indecisa. Ela vai, afirmou Simão. Não permito. Vou entregá-la ao pai. Fez-se um silêncio hesitante e tenso. Os três ofegavam. Vamos, Dora, disse Simão, e estendeu a mão, segurando a maçaneta da porta. Eugênio viu que tinha de cometer um ato de violência. Teria direito a isso? Valeria a pena opor-se pela força a que eles fossem? Talvez Simão não levasse a cabo a ameaça. Teria tempo de avisar Filipe para que ele interviesse. Simão abriu a porta e empurrou Dora para fora. Eugênio desviou os olhos e deixou-os ir. Mande entrar o seguinte. Os minutos passavam. Os clientes sucediam-se. Eugênio atendia-os com atenção, por vezes ausente. Estava preocupado. Aonde teriam ido Simão e Dora? Não devia tê-los deixado sair. Se tivesse sido mais enérgico, era forte, dominaria Simão com relativa facilidade, se ele reagisse fisicamente. A sua obrigação como amigo de Filipe. Obrigação, amigo, sempre as palavras, e a dúvida, a incerteza. Por que lhe aconteciam aquelas coisas desagradáveis? Passou-se meia hora, a custo, Eugênio concentrava o espírito no que lhe diziam os clientes. Imaginava Dora de mil maneiras, nas mãos de uma parteira que ele conhecia, no consultório de certo médico de cujos escrúpulos ele desconfiava. Viu-a tomando drogas, agonizando, morta. Devia ter tido mais coragem, mas odiava a violência. Antes de cometê-la, teria que violentar-se a si próprio. Ou tudo tinha sido apenas uma covardia? Talvez, mas não. A indecisão nem sempre tem raízes no medo. A verdade era que, fosse como fosse, precisava avisar Filipe. Vestiu-se, apanhou o chapéu, desculpou-se com os clientes que estavam na sala de espera e precipitou-se para a rua. Entrou num automóvel e deu o endereço do escritório de Filipe. Está ainda muito ocupado, informou um dos empregados. Mas é um caso urgente. O homem olhou o relógio de pulso. Tenha paciência. 5 minutos no máximo. 3 minutos depois, abria-se a porta do gabinete de Filipe. Saíram dele 2 homens de meia idade, seguidos de Filipe, que dizia: estamos combinados, não? Houve uma troca confusa de palavras de amabilidade, acordo e despedida. Filipe avistou Eugênio e fez-lhe um sinal ansioso. Alô, bichão! Espera lá dentro que eu já volto. Acompanhou os 2 homens até o elevador. Eugênio entrou no gabinete. Estava perturbado. O coração batia-lhe descompassado. Sentia a boca ressequida e amarga. Como iria contar a Filipe o fato desagradável? Qual seria a reação dele? Desejou 1000 vezes não estar envolvido naquilo. Filipe entrou radiante. Fechou a porta, abraçou Filipe. Abraçou Eugênio. Menino, acabo de dar um golpe de mestre. Venci uma dificuldade formidável. Estou com um dia ganho. Mas que cara é essa? Morreu alguém? Eugênio não sabia como começar. Filipe ofereceu-lhe um charuto que ele recusou. Desembuche, homem. Era melhor dizer logo tudo sem rodeios. Está se passando uma coisa muito séria, Filipe. Com Dora, acrescentou, ainda sem coragem de dizer toda a verdade.
Filipe suspendeu a respiração. Franziu a testa. O automóvel? Murmurou. Diga logo, homem. Eugênio sacudiu a cabeça. A Dora está grávida. Filipe olhou estupefato o amigo. O quê? A Dora? Mas não é possível. Infelizmente é verdade. Eu mesmo a examinei, acrescentou outro com relutância corando. Contou-lhe tudo. Filipe deixou-se cair na sua cadeira, mas o seu estonteamento foi de curta duração. Aquele judeu patife, murmurou, quebrando um lápis nas mãos. E você? Por que não impediu que eles saíssem do seu consultório? Eu telefonei-lhe, Filipe. Disseram que você não podia atender. Devia ter usado de força. Devia ter dado burdoada naquele judeu canalha. E agora? Onde andarão eles? Pegou no telefone, pediu ligação para com a casa. Alô? Alô? Que diabo? Alô? É o Filipe. A Dora já apareceu? Pausa. Não? Desde manhã? Pôs o telefone no gancho, num gesto furioso. Olhou para Filipe e lhe disse entre dentes. Como médico e como homem, você é responsável pelo que aconteceu à minha filha. Cresceu para ele, trêmulo de raiva. Mas se ao menos você tivesse sido o homem para impedir que aquele tipo levasse a Dora. Calou-se. E depois cuspiu a palavra que o outro tremia. Covarde! Eugênio sentiu o sangue afluir-lhe à cabeça. Contraiu-se-lhe o rosto numa máscara de raiva e ele vociferou. Patife! Surpreendido diante daquela relação, Filipe arrefeceu um pouco. Mas já Eugênio rompera todas as barreiras da timidez, da conveniência, e as suas palavras jorraram.